dia, Cida Ramiro, técnica do setor do vestuário do SENAI de Porto Velho, Rondônia, e estou aqui para falar com vocês um pouco sobre a questão do que nós temos condições hoje de atender na consultoria técnica e tecnológica, na melhoria dos processos, onde nós trabalhamos a capacitação da mão de obra, treinamos o funcionário nos equipamentos necessários dentro da indústria ou até mesmo aqui na escola, se necessário for. Isso vai trazer uma melhor qualidade das peças, nós reduzimos o tempo da produção do produto, elaboramos o quadro de produção, onde nós temos condições de estar trabalhando tanto com a ergonomia e também na sequência operacional do produto. Com isso, você terá mais rentabilidade, qualidade das peças e o seu funcionário vai estar trabalhando com menos cansaço, com menos estresse, né, e com segurança das atividades que ele precisa desenvolver dentro da indústria em relação aos processos de fabricação dos produtos. Gostaria de expor também a questão do corte industrial. Nós trabalhamos a melhoria dos processos, dos métodos de encaixe, a construção da matriz, a redução do índice de defeitos, a sequência do risco, né, tanto simétrica como assimétrica. Treinamos esse funcionário na questão do reconhecimento dos componentes da modelagem, a técnicas do infesto, descanso do tecido, quando o tecido tem elastano, quando a malha, ou mesmo tecido plano com fio de elastano, ele precisa ser descansado para depois cortar, isso para evitar que temos defeito no corte, né, reduzir a questão dos defeitos. E a técnica também de manuseio dos equipamentos de corte. Em seguida, podemos estar treinando também tanto um auxiliar ou até mesmo um cortador, em questão de separar pacotes, nomear, etiquetar e todos os processos que é utilizado dentro do setor de corte industrial para estar evitando que muitas vezes saia um defeito e esse defeito chegue até a produção e muitas vezes chegando até o balcão. Então, assim, a consultoria nossa é nesse sentido de melhoria dos processos. Temos também a questão da modelagem. Em relação à consultoria do corte industrial, nós capacitamos o colaborador nas técnicas de infesto de corte. Ele aprende a reconhecer os componentes da modelagem, as técnicas da realização da matriz, o encaixe dos moldes, a sequência do fio e o sentido. Se a modelagem é simétrica ou assimétrica, as técnicas de manuseio dos equipamentos, isso para trazer mais qualidade no corte e evitar que os defeitos cheguem até a produção. Na capacitação do corte industrial, nós trabalhamos o colaborador em questões das técnicas de infesto, na construção da matriz para o corte, no reconhecimento dos tecidos, tanto em gramatura, cor, a forma de armazenamento, as técnicas de manuseio dos equipamentos, o descanso dos tecidos malha, que tem fio de elastano, separação dos pacotes, etiquetagem e armazenamento. Na consultoria de modelagem, nós trabalhamos com a consultoria bidimensional, a modelagem plana feita no papel craft, por tamanhos ou também sobre medida. Acompanhamos o desenvolvimento da montagem da peça piloto, a validação e a gradação dos moldes, segundo tamanhos que a empresa deseja. Também feito uma matriz e separado essa modelagem e entregue
totalmente confeccionado no papel craft. Também contamos com a prestação do serviço da modelagem tridimensional, que é a modelagem feita à mulagem do próprio manequim. Trabalhamos com o número 40 ou com o manequim desejado da empresa. Essa técnica é muito utilizada para a linha festa, onde você pode muitas vezes aplicar várias técnicas na confecção de um vestido linha festa ou noiva. Uma das técnicas muito utilizada na produção de roupas linha festa ou noiva é a crepagem. É uma técnica feita diretamente no corpo ou no manequim, feita a crepagem, onde você pode trabalhar as formas. Então, essa é uma técnica de crepagem, foi feita no próprio corpo, onde nós trabalhamos, desenhamos as formas e depois tiramos e acrescentamos as costuras. Tá? Você pode observar que aqui na lateral não tem costura. Eu trabalhei as formas fazendo um modelo, tá? E aqui a costa ela é nua. Então essa técnica ela pode ser utilizada para a minha festa, onde eu posso adicionar a técnica bidimensional, que eu posso jogar, por exemplo, 2, 3 técnicas para fazer um modelo. Aqui eu posso usar a bidimensional construindo uma saia longa, godê, e trabalhando a crepagem diretamente no corpo. Então essa é uma técnica que nós podemos utilizar muito para os ateliês. A unidade SESI Senai está com inscrições abertas para o curso técnico em vestuário, com a carga horária de 1.200 horas e a previsão para 27 de janeiro de 2021, no período noturno. Esse curso o aluno aprende desde desenvolver uma coleção, estuda sobre tendências de moda, aprende os desenhos estilizados e desenhos técnicos, fichas técnicas, a gestão da produção, desenvolvimento de modelagem, tanto no tecido plano quanto malharia, moda praia e lingerie, e na construção das peças piloto. O setor do vestuário conta hoje com os cursos na modalidade de iniciação, qualificação, cursos técnicos e aperfeiçoamento. Estamos com um curso em aberto, corte e costura, onde o aluno aprende desde tirar medida, cortar e confeccionar peça. Ele não precisa saber costurar. No final do curso, ele vai estar apto a trabalhar em ateliês. O setor do vestuário conta hoje com os cursos na modalidade de iniciação, qualificação, cursos técnicos e aperfeiçoamento. Estamos com um curso em aberto, corte e costura, onde o aluno aprende desde tirar medida, cortar e confeccionar peça. Ele não precisa saber costurar. No final do curso, ele vai estar apto a trabalhar em ateliês. Convidamos a todos que se identifiquem com a área do vestuário para vir conhecer nossos laboratórios aqui na unidade SESI Senai da Rio de Janeiro. Nossas novas instalações do laboratório de costura, corte e também de modelagem. Métodos inteligentes de costura. As indústrias de confecção moderna estão cada vez mais gerenciando a qualidade e aumentando a produtividade através do desenvolvimento do capital humano. Para isso, tem aplicado metodologias diferenciadas que incorporam conhecimento, treinamento e desenvolvimento para o trabalho em equipe, melhorando as condições do posto de trabalho, da execução das operações de costura e de todo o ambiente fabril. Minimiza a fadiga das equipes de trabalho, ao mesmo tempo que aumenta a produtividade. Estes são os objetivos dos métodos inteligentes de costura. Quem trabalha em confecção sabe que, independentemente da máquina, do produto, do tecido, toda operação de costura tem 3 fases. Antes da costura, que compreende o apanhar e posicionar as peças para realizar o trabalho.
durante a costura, que compreende o ato de executar o trabalho propriamente dito, e o descarte da operação executada. Observamos que 80% das operações de costura é manuseio. No manuseio das peças que serão costuradas e durante o processo de costura é que se aplicam os métodos inteligentes de costura. Para cada operação de costura, há um método específico ou a combinação deles para a obtenção dos melhores resultados. Os métodos inteligentes de costura são organizados e classificados em método básico, com 1 ponto de controle, com 2 pontos de controle, com 3 ou 4 pontos de controle, método deslizante, método de franzimento. Selecionamos operações que foram aplicadas com sucesso, o método básico com 1 ponto de controle. Então vamos observar o passo a passo do método básico com 1 ponto de controle. Nesse método básico com 1 ponto de controle, a mão esquerda será a condutora do material a ser costurado, posicionada a 2 centímetros da lateral. Esse método é aplicado a contornos retos de até 45 centímetros de comprimento. O método básico com 1 ponto de controle para a costureira exige um treinamento específico e experiência técnica de quem está realizando o treinamento. Vamos ver como funciona na prática. Nesta operação, ocorrem as seguintes melhorias. Os movimentos para pegar e posicionar a etiqueta foram reduzidos, com a caixa de etiquetas desenvolvida, mais fácil para execução e a organização do posto de trabalho. Além da proximidade da etiqueta com a agulha da máquina, os movimentos de pegar a etiqueta e o bojo passam a ser simultâneos. Os movimentos de descarte das peças são reduzidos, pois ficou mais próximo da agulha. Nesta operação, ocorrem as seguintes melhorias. Operação realizada sem desamarrar o pacote, eliminando o descarte individual das peças e o tempo para abrir e fechar pacote. Redução dos movimentos de posicionamento de costura, menos fadiga, sem as torções laterais com o corpo de quem executa o trabalho. Eliminação do tempo para colocar e arrumar o produto sobre a caixa. Nesta operação, ocorrem as mesmas melhorias da operação anterior. Este mesmo procedimento pode ser aplicado em outras operações, tais como pregar punhos em camisas, fazer bainhas de calças.
Nesta operação, ocorrem as seguintes melhorias: organização dos pacotes para a entrada na máquina, eliminação de movimentos desnecessários, eliminação de paradas durante a costura, modificação da posição de descarte das peças. Nesta operação, ocorrem introduzidas as seguintes melhorias: organização dos pacotes para a entrada na máquina, eliminação de movimentos desnecessários, utilização de corte de linha com acessório adequado da máquina, reduzindo o consumo de linha, alteração da posição de descarte das peças. Contudo, os ganhos poderão ser maiores para essa e demais operações se o cabeçote da máquina de overlock estiver embutido. Nesta operação ocorrem as seguintes melhorias: organização dos pacotes para a entrada na máquina, redução dos movimentos de posicionamento das peças, eliminação de paradas durante a costura.
Nesta operação ocorrem as seguintes melhorias: organização dos pacotes para entrada na máquina de 10 em 10 peças e arrumadas umas sobre as outras. Redução dos movimentos de posicionamento das peças, pegando somente a parte a ser costurada. Eliminação de operação posterior de mosquear, usando o embutidor de correntinha da máquina. Descarte de forma organizada na lateral da bancada. Nesta operação ocorrem as seguintes melhorias: os movimentos para pegar e posicionar a etiqueta foram reduzidos, com caixa de etiqueta estudada e dispostas de forma organizada e mais próxima da agulha. Realização de movimentos simultâneos ao pegar as peças. Utilização de tesoura de arremate para cortar as linhas. Nesta operação ocorrem as seguintes melhorias: organização dos pacotes para entrada na máquina, eliminação de movimentos desnecessários, eliminação de paradas durante a costura. Estas melhorias foram obtidas com a observação das operações e a aplicação dos métodos inteligentes de costura, nas condições encontradas em cada um dos equipamentos da empresa. Mas lembre-se, com a adaptação de tampos de máquinas, substituição de máquinas e com o uso de aparelhos e demais dispositivos, os resultados poderão alcançar outros patamares.
e reforçando: o que não agrega valor é considerado desperdício. Para que todo o projeto funcione de forma correta e garanta os benefícios oferecidos pela implantação dos métodos, é importante que haja uma relação entre métodos, líderes e colaboradores. Juntos, eles fazem a diferença e trazem ganhos para todos. Neste terceiro vídeo da série Métodos Inteligentes de Costura, apresentamos as aplicações práticas do método básico com um ponto de controle, em uma confecção que produz moda praia, fitness, moda masculina íntima. Desta forma, demonstramos que essa metodologia pode ser aplicada em diversos segmentos da confecção e diferentes materiais, inclusive tecidos com elasticidade. E também que as pessoas estão interessadas em melhorar cada vez mais o processo produtivo da sua empresa, em busca de maior produtividade, melhor qualidade na execução do trabalho e menor fadiga das suas equipes. Em seguida, apresentamos o depoimento da equipe da empresa na qual foi implantado o método básico com um ponto de controle. E vocês poderão constatar o quão foi importante a aplicação da metodologia dos métodos inteligentes de costura. Quando você ouviu sobre métodos inteligentes de costura, o que você pensou? Quando eu soube que viria uma equipe para fazer um treinamento aqui com a gente, eu achei que seria apenas exibição de palestras, vídeos, que seria uma coisa que ficaria mais na teoria. Fui resistente às mudanças, pois trabalho 5 anos do mesmo jeito e ter que mudar eu não quis aceitar, pois eu já achava que atendia às expectativas da empresa. E agora, passada 2 semanas de treinamento? Com o passar do tempo, eu pude perceber que as técnicas são fáceis. Nós obtivemos redução e eliminação de operações de costura. As técnicas puderam proporcionar para a gente também a correção da nossa postura de trabalho. E nós nos adaptamos às novas mudanças e estamos envolvidas e motivadas para o novo processo. Aprendi que estava errada na minha forma de pensar. Conheci novas técnicas fáceis de aplicar que reduziu meus movimentos de trabalho, minha fadiga e, consequentemente, o aumento da minha produção. Adriano, você como gerente industrial, qual a sua percepção nestas 2 semanas de trabalho na empresa? Antes eu dominava todo o processo de produção da empresa e estava com todo o processo produtivo sobre a minha responsabilidade. Nessas 2 semanas descobri uma nova forma de trabalho, onde através de uma equipe preparada e informada, potencializamos muito a nossa forma de produzir. O que mais potencializou a sua empresa? O trabalho desenvolvido com toda a equipe e com os métodos inteligentes de costura, que iniciamos com um ponto de controle, foram fundamentais para que a empresa melhorasse muito a sua forma de produzir, produzindo mais em menor tempo e de forma organizada. E com relação às costureiras, como elas aceitaram os métodos inteligentes de costura? No início, estavam como eu, inseguros e resistentes à mudança, mas foram envolvidas e agentes de todas as mudanças. E isso fez a empresa crescer e elas perceberam que existia sempre uma forma correta para realizar o trabalho. O método inteligente de costura, com um ponto de controle, tomou tamanha proporção na empresa que as costureiras se envolveram e quando eu percebi, elas estavam apresentando outras soluções para o aperfeiçoamento e execução de novas tarefas. Contratamos o serviço do Senai C-Ticket através do Sebrae, com a finalidade de melhorar os nossos processos produtivos e, consequentemente, nossa produção. Acompanhei todas as mudanças dentro da minha empresa durante 2 semanas. Diversos métodos inteligentes de costura foram aplicados aqui dentro. Operações de costuras que consumiam muitos movimentos desnecessários e geravam fadiga para as costureiras foram melhorados e alguns eliminados, gerando uma melhor saúde produtiva e financeira para a nossa empresa. Neste vídeo, apresentamos um trabalho real, onde equipes treinadas aprenderam, desenvolveram a metodologia e foram agentes multiplicadores para outros novos métodos. Devemos então despertar cada vez mais o potencial que está em cada confecção e assim, os métodos inteligentes de costura é um excelente caminho a ser percorrido. O crescimento profissional acontece
E aqui, em 2 semanas, 40 métodos inteligentes de costura foram desenvolvidos com as equipes de trabalho. Junte-se a nós nesse desafio. Coloque em prática a metodologia sugerida em algumas operações na empresa. Faça um vídeo com o antes e depois da aplicação dos métodos e envie para nós. Nossas experiências somadas resultarão em melhorias para as pessoas e para as empresas. Fale conosco. Se houver dúvidas sobre o método, problemas para aplicá-lo ou ainda mais detalhes sobre o processo, envie um e-mail para ciclo3métodosinteligentes@gmail.com. Juntos, faremos a diferença.